Dando continuidade à programação, para participar da palestra Tecnologia da Informação e seus desafios, compõe a mesa, como presidente de mesas, Sua Excelência, o senhor ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, e como palestrante, o doutor Braulio Gabriel Guzmão, secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tem a palavra o senhor ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão. Bem, mais uma vez, cumprimentar alguns que eu já vi há pouco, mas, enfim, boa tarde, é um prazer ver os colegas aqui de tribunais, quero saudar a todos, dizer que é um prazer estarmos juntos, e saudar especialmente, vejo ali, minha querida amiga desembargadora Leia Nunes, que comanda a vice-corregedoria do nosso Tribunal da 5ª Região, ali a desembargadora também Ana Paola, que da Escola Judicial, o colega Luciano, que são do meu tribunal, por isso eu tenho que saudá-lo de modo mais carinhosa e efusivamente, porque são as minhas raízes, eu digo sempre que de lá vim, para lá retorno, de alguma forma, nem que sejam as minhas cinzas do Mar da Bahia, mas ela está sempre comigo. Também não posso deixar de registrar a satisfação de ter aqui a doutora Lívia Andrade, querida amiga, palestrante, já tiveram a oportunidade de testemunhar a qualidade de Sua Excelência, na exposição que faz de tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão impactante no seu discurso, na sua profundidade. Mas, de modo especial, também está na companhia de um querido amigo. Eu vou dizer algo que os senhores e as senhoras não entenderão, mas eu explicarei na sequência, pessoa com quem dividi o mesmo quarto várias vezes. O colega Braulio participou comigo na gestão dos projetos de informatização lá desde o início, e dizia ele aqui a pouco, confidenciava, nós estamos aqui há 15 anos discutindo tecnologia e direito. E é importante esse discurso, esse debate, porque eu tenho falado, colega Braulio, sobre um certo fetichismo que tem havido no judiciário brasileiro em prol da tecnologia, como se a tecnologia fosse algo, primeiro, neutro, segundo, amorfo, e terceiro, despido de qualquer valor. E, na verdade, nós sabemos que algoritmo tem dono, tem objetivo a ser alcançado, e muitas vezes os objetivos são discriminatórios, são excludentes, não são inclusivos. Por isso mesmo, estar num painel com Sua Excelência, para mim, é uma oportunidade permanente de aprendizado. Ele que tem sido, desde tempos outros, como diria o querido amigo baiano também, Horácio Pires, né? Desde priscas eras, né? Um entusiasta da tecnologia, mas a tecnologia que inclui a tecnologia que humaniza e não a tecnologia pela tecnologia. Agradecer a Inamate pelo convite, faço aqui na pessoa do colega Bruno, pela gentil convite de presidir esta mesa, e dizer que estar com o colega Braulio, não vou ler aqui o seu currículo, além do cargo relevantíssimo que ocupa de secretário-geral do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, e que, portanto, interlocução permanente com todos os tribunais, tem formação acadêmica, o mestrado dele é na área da tecnologia voltada para a atividade de audiências, fez um trabalho belíssimo de mapeamento, de definição de fluxo, de controle de tempo, de gestão inteligente da pauta de audiências, se não me falha a memória, o trabalho dele, aliás, coordenou um trabalho nesse sentido, eu acho, né? Eu me lembro bem dessas discussões nossas. É juiz do trabalho do Paraná, e, portanto, pessoa de todos nós conhecida. O mestrado em Direito é pelo Unibrasil, e, mais do que isso, eu diria que, entre seus muitos títulos, eu diria que me honra muito ser um dos seus queridos amigos, e, portanto, compartilhar de amizade de Sua Excelência, para mim, é um prazer muito grande e uma honra. Portanto, colega Braulio, tem a palavra, e estamos todos nós, seus permanentes aprendizes. Obrigado, ministro Cláudio, meu querido amigo, pelas palavras gentis, e aproveitando também a carona, cumprimentar a todos aqui na pessoa do desembargador Mansur, do meu tribunal, para ser também, para ficarmos no bairro, né, Mansur? Colega tinha um compromisso com a jurisdição fantástico, né? O Mansur é um exemplo para todos nós na 9ª região, pela maneira como atua. Eu brincava aqui antes da gente começar, que, aceitando o desafio, o convite que o Bruno me fez, de falar aqui sobre
o tema da tecnologia. Aliás, as minhas filhas, elas falam assim, eu falo que vou dar uma palestra em algum lugar, ela fala, pai, já sei, pai, você vai falar de tecnologia e direito. Não tem outro assunto, né? Mas é o assunto da minha carreira, né? Estou há 30 anos, esse ano completo na magistratura, mais uns 5 de advocacia, e sempre me envolvi com esse tema. Aquele tempo da empolgação, da novidade, isso já passou faz tempo. Eu, quando olho para essa temática, eu olho sempre, procuro olhar sempre com uma ferramenta, mas como toda ferramenta, ela precisa ser bem operada, né? Ela não faz as coisas por si só, como o próprio ministro aqui mencionou. E, diante do caráter desse curso, Bruno, eu fui além do que normalmente faço. Eu normalmente falo pouco e procuro ser bem conciso, e hoje eu vou cansá-los um pouco. Espero que não vou passar do tempo, mas o que eu procurei fazer aqui? Eu vou pedir que projeta para mim, isso. Eu fiquei imaginando, considerando o público deste curso, que nós temos aqui gestores dos tribunais, futuros gestores dos tribunais, embora cada magistrado, servidor, seja gestor, seja do seu tempo, da sua equipe, né, do seu próprio trabalho, aqueles colegas que estão comprometidos com a formação, com a atividade formativa. Então, são vários perfis que compõem esse curso. E eu fiquei pensando que eu não deveria perder essa oportunidade, porque ela não é comum, de poder falar com vocês e tentar, de alguma maneira, mostrar aquilo que é a necessidade ou os temas que os gestores e aqueles envolvidos com a atividade formativa, os temas em relação aos quais eles precisam olhar. Então, se você tem esse lugar, você precisa olhar para esses 4 temas, e aqui um pouco a mais o último item, o que o Gartner, uma grande consultoria na área de tecnologia no mundo, tem apontado como uma tendência para esse ano. Então, hoje não é possível falar do tema tecnologia sem falarmos de governança de dados, sem falarmos de segurança cibernética, sem falarmos de melhoria da produtividade da força de trabalho, sem falarmos da experiência do usuário e aqui mostrar um pouco da tendência de tecnologia. Fica um pouco estranho, depois desse fantástico painel que nós tivemos, falar desse assunto, né? Parece que a gente muda de realidade, mas eu espero, em algum momento, poder mostrar que existem alguns links importantes quanto a isso. Então, este é o programa, quero passar cada um desses itens e, ao final, fico à disposição para que a gente possa discutir alguma coisa. O primeiro tópico sobre a governança de dados, e aqui trago 4 frases, ou 4 sentenças para as quais nós devemos nos atentar. Quando nós migramos de um mundo totalmente físico, analógico, para o mundo digital, nós começamos a lidar com algo que é importante, para o qual não olhamos muito, que são os dados. E quando podemos falar, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala dos dados pessoais, na verdade, são as nossas expressões no mundo digital. Quem somos nós, né? São uma parte da nossa personalidade no mundo digital. E nós, na Justiça do Trabalho, que estamos 100% digitalizados, nós produzimos dados como ninguém. Mas nós não usamos esses dados e não consideramos esses dados, não é nem a questão só de usar, nós não consideramos os dados como ativos importantes das nossas organizações, dos nossos tribunais. Dados são ativos importantes, assim como existem outros que é mais fácil fazermos a relação dos objetos físicos que temos, dados são ativos importantes. Quando se fala de qualquer iniciativa digital, os dados estão no centro disso. Hoje, a inteligência artificial está na moda. Não há inteligência artificial, não existe solução de inteligência artificial sem dados. Sem eles, nós não conseguimos fazer inteligência artificial. E nós não temos hoje
nós, no Judiciário brasileiro, nós não temos ainda uma maturidade na governança de dados. E nós precisamos avançar neste caminho. Gestores e aqueles que são responsáveis pela atividade formativa. Aqui o conceito do Gartner sobre governança de dados. Especificar direitos de decisão e um quadro de responsabilização destinado a assegurar comportamentos adequados na avaliação, na criação, no consumo, no controle de dados e análise. E isso abrange pessoas, processos e tecnologias necessários para gerir, proteger e utilizar esses ativos de dados de maneira eficaz. E vejam, se nós não tivermos uma visão sistêmica de o que nós devemos proteger, como, por exemplo, os dados pessoais, os dados sensíveis, os dados da nossa própria organização, como é que nós vamos lidar com isso? Quem é responsável por esses dados para produzirmos, né? Então, quando nós olhamos os nossos maravilhosos painéis de BI, né, que tem lá uma série de informações, nós nem sempre perguntamos de onde eles vieram, como vivem, o que comem. Né? A gente não se preocupa com isso. E podemos chegar a situações em que temos uma área do tribunal mostrando dados diferentes de outra área sobre o mesmo assunto, porque não temos a governança. Vejam agora, o ministro Cláudio está numa campanha, num projeto fantástico para apoiar na Comissão de Efetividade e Execução, para auxiliar os colegas, os tribunais, na efetividade dos processos mais antigos da execução. E a principal ferramenta para isso é um painel que faz análise de dados. Mas se não houver um trabalho, uma curadoria, uma correta governança, nós corremos o risco de cada tribunal sair de um lugar e não vamos chegar juntos a lugar nenhum. Então, o conceito de governança é isso. E eu procurei, em cada um desses itens, chamar um pouco a atenção de como o gestor deveria olhar para esse tema e para quem trabalha com a formação. No caso de um gestor, se nós somos instituições, e somos instituições orientadas a dados, as nossas decisões cada vez mais devem deixar de ser aquelas em que eu molho o dedo e vejo se está ventando, para tomar as decisões baseadas em dados. E nós temos dados suficientes. Nós precisamos aprender a interpretá-lo, fazer com que eles confessem, né? E aplicá-los na tomada de decisões estratégicas, planejando e resolvendo problemas. Temos os nossos gestores, eu não falo apenas de quem é presidente do tribunal, qualquer um que lidera uma equipe é um gestor, precisa saber como trabalhar com isso, como implementar iniciativas nessa área, promovendo uma abordagem orientada a dados nos nossos tribunais. E avaliar os projetos, avaliar se faz sentido, se aquela proposta faz sentido, qual é o impacto do investimento, não apenas econômico, o impacto que isso terá. E como é que nós podemos trabalhar na atividade formativa? Porque nós não sabemos lidar com isso. Concretamente, não sabemos lidar com esse assunto. Né? Temos 2 ou 3 ali que... Né, eu brinco lá no tribunal, nós temos o Igor, lá, que é o cara que cuida de uma área que a gente conseguiu criar há alguns anos, no TRT9, de visualização de dados. Não apenas visualizar os dados, mas poder trabalhar com isso. Na formação, o ideal seria o quê? Identificar os perfis e a demanda de cada perfil, né, formações específicas para cada área, não só de TI, mas também dos gestores, todos aqueles que, de alguma maneira, têm contato com os dados, produzindo, organizando e trabalhando e estudando os dados. Uma formação básica e uma formação específica. Todos nós precisamos de conceitos fundamentais sobre os dados. Trilhas específicas com foco em análise de dados para gestores, na segurança também para a área de TI. Vocês vão perceber, e eu espero poder mostrar isso ao longo da minha fala, que os assuntos eles têm conexão, né? Quando eu falo de segurança também e tal. Então, todos nós precisamos entender isso, porque à medida que nós entendemos isso, nós podemos trabalhar melhor com os dados que temos e não temos uma confusão, né? E também as escolas, as atividades formativas podem ajudar numa cultura organizacional, né, que valorize os dados como um ativo estratégico, que a gente saiba valorizar isso, saiba trabalhar com isso. E aulas, né, cursos sobre ética de dados, governança e importância da qualidade desses dados.
E qual é o objetivo que uma atividade formativa dessa pode nos dar? Que todos tenhamos adquirido um conjunto robusto de conhecimento e habilidades relacionadas a dados, alinhado com o perfil específico e as necessidades do tribunal. Todas as pessoas que trabalham em um tribunal precisam compreender a importância e a estratégia dos dados, estando preparadas para usá-los de forma responsável. É curioso notar, hoje eu vejo um fenômeno nos tribunais, né, de um modo geral, isso é bom, que cada um quer mostrar o seu painel, ministro. Oh, tem um painel assim, o meu painel faz isso, o outro tal, solta fogos de artifício, não sei o quê, né, cada um tem... Mas, concretamente, nós precisamos ir mais fundo nisso e usar esses dados, transformá-los em conhecimento, transformá-los em informação e conhecimento para podermos evoluir, para podermos avançar. Todos os dias no Conselho, nós observamos a necessidade cada vez mais de organizarmos isso e trabalharmos com os nossos dados para produzir conhecimento e melhorar o nosso desempenho, o serviço público que prestamos. Então, aqui o primeiro alerta nessa situação, nesse âmbito de gestão e formação para governança de dados. No Conselho, nós estamos estudando uma proposta para que possa ter uma orientação geral em relação a isso, mas todos os tribunais precisam começar já a buscar disciplinar isso internamente de uma boa governança de dados. No nosso caso, na Justiça do Trabalho, nós temos uma situação peculiar. Nós temos sistemas que são nacionais e, portanto, compartilhamos a governança desses dados e temos sistemas locais ou soluções locais que precisam disso. Então, fica aqui essa observação. O segundo item, que está nem mais nem menos, mas está na mesma, digamos assim, na mesma faixa, diz respeito à segurança cibernética. A questão, e aqui eu enfatizo o que um amigo consultor nessa área diz, a questão não é mais se nós vamos ser atacados. A questão é quando isso vai acontecer. Né? Quando vai acontecer de sermos atacados. E nós achamos que a segurança cibernética diz respeito apenas ao software, de não deixar o hacker entrar, a soluções de tecnologia, a bloqueios. Grande parte dos ataques que temos são chamadas de engenharia social. Nós, usuários, somos a parte mais frágil do sistema de segurança. Nós mesmos. Né? E nós não temos uma cultura boa nessa área. A maioria dos ataques que temos, eles decorrem dessa engenharia social. Nós mesmos é que somos responsáveis por isso. É um exemplo claro de quem aqui vai fazer uma conta no site de compra e coloca lá o e-mail do tribunal. Dançou. Dançou. Né? Abriu uma porta. Ou então tem um pendrive que precisa baixar um arquivo e taca lá no computador do tribunal. Né? Vai ter problema. Ah, mas eu sou o ministro, eu quero baixar esse software aqui no meu computador aqui porque eu gosto dele. Não vai dar certo. Vamos ter problema. Token conectado o tempo inteiro. E a segurança cibernética não é uma responsabilidade exclusiva da TI. Os tribunais devem pensar e agir considerando a segurança como um fator crítico na operação do serviço judiciário. Eu gosto de lembrar sempre um exemplo do meu próprio tribunal, do TRT9, quando o Sérgio Murilo, colega, foi presidente do tribunal, na semana que ele assumiu, deu um problema numa máquina e ninguém conseguia acessar mais nada no final de semana. É como se o prédio do tribunal, na época do processo em papel, tivesse pegado fogo. Ninguém acessava mais nada. Um exemplo que eu gosto de dar nesse caso é assim, imagina que você tem uma biblioteca gigantesca e aí o bibliotecário só tem um. Ele é o cara que pega os livros e todos. E ele pirou, teve Alzheimer. E ele que guardava os livros. Aconteceu isso com a máquina pirou, ela não achava mais os processos. Sorte que nós tínhamos cópia. Mas isso comprometeu a operação toda. E nós estamos sujeitos a isso. O processo eletrônico trouxe avanços, não é? A gente testemunha isso, mas aumentou a necessidade de olharmos com muita atenção. E precisamos ter aquilo que na iniciativa, aqui de um modo geral nas organizações, se chama de um plano de continuidade,
que deve ser sempre elaborado e testado por conta de incidentes. E se acontecer isso, qual é o nosso plano B? No caso lá, nós tínhamos uma cópia. Sorte que foi no final de semana. Mas se fosse durante a semana, talvez nós tivéssemos problema. Qual é o plano que vocês têm se der errado? Para os gestores, o importante é alinhar com o contexto do serviço. E aqui, eu acho que o Rafael, não sei se comentou alguma coisa sobre risco, mas assim, numa análise de risco, qual é a joia da coroa? Se tudo der errado, o que tem que estar protegido? Nem sempre nós olhamos, nós invertemos a pirâmide. Temos que trabalhar com isso, uma estratégia de segurança. E avaliar os riscos atuais, não é? O estado de segurança atual, e caminhar para identificar o que é vulnerável e mitigar isso. Desenvolver uma visão estratégica e definição de resultados, de objetivos, né, específicos para esse tema. Enfim, fazer o dever de casa, analisar onde que temos gaps, onde temos erros, priorizar ações e sempre ser transparente nessas medidas. Na atividade formativa, como eu disse, eu estou procurando sempre dar um exemplo na gestão e na formação. Quem é responsável pela atividade formativa poderia estar preocupado em preparar as pessoas que trabalham no tribunal para enfrentar desafios de segurança cibernética. Isso tem que ser constante, e não apenas espasmos de campanhas, tem que ser a todo momento. Entender que a segurança ela está ligada à estratégia e ajudar a alinhar os objetivos, né, caminhar junto os objetivos da instituição. E desenvolvimento de competências baseado em risco, sempre considerando o risco, os níveis de risco, quem está envolvido e como resolvê-los. Continuando aqui, uma formação contínua, sempre de avaliação, engajamento e conscientização. Todos no tribunal têm que estar conscientes dos riscos, porque nós trabalhamos em 99% das vezes com a tecnologia, nós estamos com isso, e o foco em resiliência. Detectar incidentes, resposta e recuperação. E aqui eu trago uma analogia, para quem é fissurado em ficção científica como eu, não sei se vocês lembram de um dos filmes do Star Trek, em que o Spock, o Mr. Spock, ele estava na academia da frota estelar e havia um desafio, e o desafio se chamava Kobayashi Maru. E ninguém conseguia vencer o desafio, tirar nota 10 no desafio do Mr. Spock. E se a ameaça for real, o que aconteceria? Qual a consequência? E se for impossível vencer? Até onde vai? Qual é o seu limite? Teste de resiliência e capacidade de resposta. Como lidar com incidentes? Como detectar, responder e recuperar? Aprender com o fracasso. Puxa, não deu certo. Tivemos um problema, deu errado, nós tivemos 2 casos assim, o tribunal relatou, puxa, aqui nós erramos aqui, responder e lidar com isso, saber que isso pode acontecer, em algum momento vai acontecer e como mitigá-lo. Então, só para aqui trazer uma brincadeira, aqui, uma analogia com Mr. Spock. Nós fizemos um ensaio há alguns anos no tribunal, em que colocamos, ministro, os servidores da área de segurança, 2 times. E aí, só conversando, um atacando o outro. Eu vou fazer isso, o que você faria? Não, eu faria assim. E se eu fizer assado? E eles aí eles começaram a perceber, puxa, eu não estou protegido para isso. Não é? Então, esse tipo de exercício, ele vale para qualquer área, né? Então, essa é uma analogia que eu trago bem interessante, né? Não é propaganda do filme, eu já nem lembro qual deles, acho que foi o primeiro, mas vale a pena olhar isso. O terceiro elemento que eu trago, que é uma preocupação nossa, e ela vai ser cada vez mais constante, por algumas questões muito práticas. A demanda não vai diminuir. Nós estamos envelhecendo. Grande parte do nosso quadro hoje de magistrados e servidores tem mais de 50 anos. A reposição dos quadros, ela já não vai acontecer com a mesma frequência. Nós temos um limite orçamentário. Isso vai mudar.
E o que é que nós vamos fazer? Porque o serviço vai continuar. Como é que nós vamos entregar isso? Como é que nós vamos continuar prestando um serviço público? Existem várias maneiras que nós podemos trabalhar, mas uma delas, e que se aponta, é como continuar prestando um serviço produtivo, de qualidade, usando a tecnologia. Não é? E aqui eu trago alguns desses elementos. Um deles, que eu vou exemplificar depois, é com o uso de automação e inteligência artificial, mas sempre olhando para a mudança da cultura organizacional. Não adianta continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai dar certo. Né? No caso dos gestores, qual é o desafio? Cultura e engajamento, gestão de mudança, uma estratégia para reter talentos, encontrar as pessoas que podem dar resposta a isso. E isso é muito difícil. E manter as pessoas engajadas. Não é fácil fazer isso, é muito complicado. As pessoas vão desanimando, não encontram um ambiente propício para externar as suas ideias, para apresentar propostas de mudança. E ter uma estratégia de diversidade, de equidade e de inclusão, sustentável e centrada na pessoa, voltada para o alcance dos objetivos institucionais. Tanto os que estão dentro dos tribunais, quanto aqueles para os quais nós prestamos serviço, nós não prestamos serviço sempre para a mesma pessoa. São pessoas diferentes, são diversas, com culturas diferentes, e nós precisamos ter estratégia que consiga abarcar toda essa diversidade. Por isso que eu vejo assim, com muito feliz iniciativas como o do CNJ, que determina que haja equidade de gênero, por exemplo, na composição de grupos de trabalho, de comissões, etc. É fundamental. Né? Parafraseando aqui uma escritora, que agora me esqueci o nome dela, inglesa, uma jornalista inglesa, que ela disse, não, para 50% da humanidade isso serve, para o outro 50% que somos nós mulheres, isso não vai funcionar. Né? A gente não consegue, fica tudo enviesado. Cada vez mais fica claro isso, que muitos dos nossos produtos, eles são direcionados a somente um tipo de pessoa. E a gente tem que olhar para o todo. Então, essa é uma estratégia fundamental e importante quando nós mudamos ou desenvolvemos soluções de tecnologia para melhorar a nossa eficiência. Na atividade formativa, a mesma coisa. As atividades são as mesmas, as estratégias são as mesmas, de desenvolver talentos, de ter uma cultura de engajamento e de gestão de mudança. E aqui vou trazer 2 exemplos bem legais, né, que eu gosto muito. O primeiro é um projeto que nós estamos nacionalizando, que se chama Solária. Aqui, mais uma vez, ministro, é o do fanático por ficção científica. Solária é um planeta criado pelo Asimov, onde os habitantes do planeta Solária fabricam robôs para todos os mundos siderais. Né? A gente vai longe, viaja bastante. Em que nós identificamos, junto com servidoras, servidores, magistrados do tribunal, robôs que pudessem, atividades que eram repetitivas, que eram meramente, que se repetiam, burocráticas, para reduzir ou dispensar o trabalho das servidoras e dos servidores. Nós começamos esse projeto em janeiro de 2021, e ele está sendo nacionalizado, alguns tribunais começaram a implantar, e nós vamos centralizá-lo, colocar num serviço de nuvem, com a nossa expectativa de lançamento dessa solução em nuvem até o final do mês que vem. Desde que começou, porque o que nós fizemos? Nós mapeamos o trabalho que esses robôs estavam, digamos assim, economizando, né, aquele trabalho repetitivo. Esse dado eu tirei hoje de manhã, são mais de 79 mil horas desde janeiro de 2021. No mês de janeiro, que foi um mês mais tranquilo, significou o trabalho de 18 pessoas, né? Mais do que uma vara do trabalho num tribunal de médio porte. Imagina o potencial de termos mais robôs, identificando mais tarefas repetitivas e mais ações nesse sentido. Essas são algumas das ações dos robôs, né, que eles fazem, marcam audiência, produzem documentos, fazem intimações, produzem expedientes, enfim, fazem muita coisa e ajudam muito no nosso trabalho. A segunda experiência que eu quero compartilhar é o projeto que nós chamamos de Startups JT,
nesse QR Code, eu não sei se vocês vão conseguir com ele pegar, mas está no site do Conselho, CJT-JUSBR/StartupsJT, em que nós fizemos o quê? Fomos atrás dos talentos. Convidamos toda a Justiça do Trabalho a apresentar projetos que pudessem melhorar o dia a dia, as nossas atividades do dia a dia. Recebemos mais de 70 projetos, selecionamos na primeira fase 20 deles e depois reduzimos a 10, e esses projetos estão em franca fase piloto, a página vai mostrar isso, e nós esperamos, na verdade, em média, projetos como esse. Startups é uma analogia porque são grupos internos, né? E ninguém aqui vai ganhar dinheiro com isso, ninguém vai ficar rico com as startups. Mas, de modo geral, projetos assim, de cada 10, consegue colocar um para rodar. Nós provavelmente colocaremos 80% disso, desses projetos rodando, entregando valor para os tribunais. Vários tribunais aqui são piloto nas startups, em várias delas. Os tribunais se colocaram à disposição, junto com a startup responsável, outros tribunais aderiram para isso. E os resultados das avaliações iniciais têm sido muito boas nesse sentido. Nessa área, nesse sentido de buscar o aumento da produtividade, mas com o engajamento dos nossos talentos internos, e nós temos muitos. A gente só precisa criar espaços e ambiente para que eles ocorram. E, finalmente, caminhando aqui para o final, que o ministro já está olhando ali para o relógio, o quarto elemento que é fundamental quando falamos dos desafios da tecnologia diz respeito à experiência do usuário, e que nem sempre a gente olha com carinho para ele. De modo geral, nós buscamos, os nossos olhares são muito para dentro e não para fora. Na oferta de serviços digitais, que melhora a experiência daqueles que buscam os nossos serviços. Há uma expressão do Gartner que diz que é o momento cívico digital. Muitas vezes a pessoa só vai uma vez à Justiça do Trabalho, e essa experiência vai ser marcante na vida dela. Que serviço nós estamos oferecendo? E nós estamos considerando os diversos públicos, as diversas personas, as jornadas diversas que essas pessoas têm, não é? E contribuindo para que ela tenha uma melhor experiência. Então, a experiência do usuário é algo ainda muito incipiente no judiciário brasileiro, e no nosso caso também, ela é muito incipiente. E aqui, voltando ao meu desafio de falar para gestores e formadores. No caso dos gestores, trabalhar para entender e melhorar o serviço, a satisfação do cidadão que nos busca. Investir, o X é uma acrônimo, acho que é isso, né? Uma simplificação de user experience, né, do inglês, da experiência do usuário. Investir nisso, tenhamos serviços mais intuitivos, fácil de usar, aumentando a satisfação e a confiança dos cidadãos e das organizações. Ministro, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui sobre o X. Nós temos um desafio muito grande com o tema dos depósitos judiciais, do recolhimento de custas e do pagamento, efetivamente, da execução, e o ministro coordena a Comissão de Efetividade da Execução. Começamos a desenhar um projeto para melhorar isso, para entender como é que isso estava. Eu acessei a página dos 24 tribunais para entender, me colocando no papel de alguém que precisava recolher custas, ou fazer um depósito judicial, ou pagar uma dívida. É para ficar louco. É para ficar maluco. Cada um tem uma estrutura. Você não chega na informação logo de cara. Se você é difícil pagar. É complicado, né? E o que tem aí? Claramente um defeito de design de UX. Entender a jornada dessa pessoa para poder realizar isso, né? E nós precisamos investir nisso. Melhorar uma boa experiência do usuário, melhora a eficiência operacional, produz mais inclusão e mais acessibilidade. No caso da formação, a outra parte, desenvolver competências nessa área, trazer os nossos servidores e magistrados para entender como isso funciona, uma cultura de inovação centrada no usuário, e aqui os nossos laboratórios de inovação podem contribuir muito
mas é para resolver problemas das pessoas, não é? E também aprender a medir. Por que nós sabemos que o projeto Solária de robôs do TRT da 9ª Região é um sucesso e está sendo exportado? Porque a gente mediu o impacto dele e consegue ver que ele está dando resultado. Eu costumo dizer que nós achamos que as nossas ideias são as melhores e que vão durar para sempre e dão sempre certo. Então, se a gente não mede, nós não temos noção disso. Terminando, faltam só mais 2 slides. As tendências que o Gartner aponta para 2024. As tendências para a organização. Para onde as organizações públicas e privadas no mundo estão olhando este ano. Inovação e adaptação, porque as mudanças elas estão cada vez mais rápidas. E aqui eu falo, por exemplo, da inteligência artificial. Se antes, a cada 3, 4, 5 meses, 1 ano, nós tínhamos algo novo, hoje, a cada semana, nós temos algo novo surgindo neste ambiente digital. E a tendência é isso. Tudo bem, compadre? Serviços, a tendência dos serviços era serem mais modernos e acessíveis, uma necessidade, uma tendência de resiliência institucional, por conta especialmente da segurança cibernética. Cada vez mais nós precisamos olhar para isso, porque, vejam, não são só os mocinhos que usam o ChatGPT. Hacker também usa, e usa bem. Né? A produtividade na força de trabalho e uma gestão de dados programática, coincidindo com aquilo que eu mencionei sobre o alerta sobre a governança de dados. E, por fim, um alerta que eu trago aqui para todos nos tribunais. Existe uma expressão comum na tecnologia que chama de Shadow IT, ou a TI sombra. E essa TI sombra é assim, é quando o vice-presidente lá, o desembargador Mansur, puxa um cara da TI para ele fazer um programinha para ajudar no serviço dele. Ou então o corregedor traz alguém, ou a escola judicial, ou lá o ministro, não, eu tenho um negócio que bacana, vou fazer aqui. Aí começa a criar coisas que ninguém vê, nas sombras, sem uma governança. Se de um lado nós temos que criar espaços para a inovação, para que as inovações aconteçam, do outro lado nós temos um risco muito grande de segurança, de sustentabilidade e de gestão. E essa Shadow IT acontece também em relação ao próprio sistema de justiça, como é o nosso caso na Justiça do Trabalho, em que às vezes somos surpreendidos por sistemas que não têm compatibilidade nenhuma com a governança que o Conselho faz em relação aos tribunais, que é algo para o qual nós devemos estar atentos. Então, fechando aqui, nós falamos sobre governança de dados, sobre segurança cibernética, sobre produtividade da força de trabalho, sobre experiência do usuário e as tendências deste ano. E um alerta sobre a TI das sombras. Eu fico à disposição, acho que não vai ter tempo para pergunta. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero registrar entre nós a presença do nosso vice-presidente do Conselho do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Seja muito bem-vindo. Sua Excelência sempre presença entre nós, além de agradabilíssima, importantíssima, porque é quem está à frente também na administração, como o ministro Délio Bentes. O colega Braulio nos brindou com uma palestra que põe a debate, e estamos falando com e para gestores e diretores de escolas judiciais e juízes auxiliares, algo que nos tribunais, infelizmente, é ainda muito comum, que é uma certa visão de que os tribunais são formados por ilhas separadas por mares revoltos infestados de tubarões. E o colega Braulio há de se lembrar quantas vezes ele acabou de falar isso no final, talvez pudesse ter começado por esta frase, que muitas vezes éramos surpreendidos, e infelizmente ainda somos, com projetos maravilhosos gestados nos tribunais, mas nessa Shadow TI, não de um vice-presidente ou da escola, mas de um tribunal que desenvolve o seu melhor sistema e, de repente, não compartilha a iniciativa para que tenha o pioneirismo daquela iniciativa
que muitas vezes é também gerida em outro tribunal e termina por gerar efeitos multiplicadores de gastos e de horas de trabalho, de esforços humanos e orçamentários. Então, quando nós falamos em gestão compartilhada, e é interessante eventos como este, que unem as pessoas que são responsáveis pelas áreas de gestão dos tribunais regionais do trabalho, falamos há pouco no Colégio Precor, da importância de que haja uma postura ativa no sentido da colaboração entre os gestores, para que não haja um processo de disputa de espaços políticos internos, mas, ao contrário, uma atitude colaborativa, proativa e conjunta, porque só assim o tribunal cresce. O tribunal não pode crescer somente numa área, e aí, quando falo a esse respeito, falo área de TI, ou área na vice-presidência, ou na corregedoria, ou na presidência, ou na escola judicial, criando dentro do tribunal ilhas de excelência, quando o próprio tribunal em si carece deste esforço coletivo para que a instituição como um todo cresça e cresça junto. Aquela ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, mas no processo de democracia participativa interna. E na visão do Conselho, e aí fala na condição de conselheiro, mas também na condição de quem atua na execução trabalhista, a importância que os tribunais tenham essa visão colaborativa para além das suas fronteiras. Isto é, que os tribunais atuem no sentido de partilhar suas experiências, democratizando-as, muito antes de desenvolvê-las e noticiar que lançou um grande sistema que muitas vezes, e aí o colega Braulio foi muito feliz quando disse, não guarda as mesmas diretrizes de compartilhamento e premissas tecnológicas que tornarão o sistema possível de ser utilizado por outros tribunais. Tivemos experiências, inclusive algumas delas não muito distantes, de que sistemas que foram geridos pelo Conselho não observaram no seu desenvolvimento, a cargo de alguns tribunais, premissas tecnológicas que permitissem o compartilhamento, e quando foi compartilhado, ou deveria ser compartilhado, constatou-se que, na verdade, precisaria fazer um aporte de esforços tecnológicos, ele sabe do que eu estou falando, para que o sistema se tornasse, então, nacionalizado. Isso mostra que, por melhor que seja a iniciativa, por mais brilhante que seja a ideia do tribunal, o mais importante de tudo isso é que ela possa ser, antes de mais nada, compartilhado. E compartilhado com aquele órgão que tem a função de gerir também a parte da tecnologia, que é o Conselho Superior. E aqui estou na frente do vice-presidente, vice-presidente, estou ao lado do secretário-geral. Porque o compartilhamento pode, primeiro, otimizar os esforços, ampliar os resultados, economizar custos, economizar tempo, e, evidentemente, o resultado será alcançado não por aquele tribunal, que continuará padrinho do projeto, continuará autor da ideia, mas terá, antes de mais nada, a possibilidade que seja ele compartilhado com ideias, com esforços, com o aporte de conhecimento. Eu tenho condição absoluta de atestar que nós temos servidores da mais alta qualidade técnica. Nós temos doutores, pós-doutores em tecnologia, nós temos gestores do mais alto nível, seja na direção de um tribunal, numa secretaria estratégica, laboratório de inovação, nós temos mão de obra qualificada nos 4 cantos do país, em todas as nossas áreas. O importante que nós possamos fazer, quando o colega Braulio fala de talentos, é identificá-los e colocá-los todos juntos numa postura colaborativa e não competitiva. Um tribunal não pode competir com o outro. Isso só gera o caos interno, porque, na verdade, nós precisamos de compartilhamento, de experiências colaborativas, porque o esforço será de todos nós e o resultado também alcançado por todos nós. Então, quero cumprimentar o colega Braulio pela excelente palestra que nos brindou. Afinal de contas, ele, como alguém que vivencia a tarefa de também compartilhar com os tribunais as angústias diárias da gestão estratégica a ser alcançado, seus objetivos, é alguém que pode, de fato, falar com segurança. Então, eu quero agora passar as mãos de Sua Excelência, afinal de contas, o protocolo assim o determina, o certificado de participação entre nós. Dizer mais uma vez que foi um prazer ter Sua Excelência aqui ao meu lado e devolver a palavra cerimonial para prosseguir com os trabalhos e desejar a todos um feliz evento. Muito obrigado.